Fala galera, voltei aqui no vídeo da continuação da Copa de 94 para falar das quartas finais entre Itália, Espanha e Alemanha e Bulgária. Deu um probleminha, parou de gravar, não sei porquê, então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, já que o primeiro vídeo ficou muito grande. Então vamos aos rituais, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, verificarem o sininho, ativarem ele, compartilhar os vídeos, tudo que vocês possam fazer. Então vamos lá. Alemanha e Bulgária. Na segunda fase da Copa, a Bulgária teve pela frente o México de Jorge Campos no grandioso e lindo Giants Stadium, repleto por mais de 70 mil pessoas naquele dia, 5 de julho. O jogo começou e a Bulgária foi logo abrindo o placar aos 6 minutos, com o craque Stoichkov marcando um belo gol após receber um passe em profundidade na medida. O México não se abalou e empatou aos 18 com o Garcia Aspe cobrando pênalti. O jogo seguiu equilibrado e depois de 120 minutos de partida, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Nela brilhou a estrela do goleiro capitão Mihailov, que defendeu os chutes de Bernal e Rodrigues, além de ver Garcia Aspe perder sua cobrança. Na Bulgária, Genchev, Boriminov e Letkov anotaram os gols que deram a vitória por 3-1 e a classificação para as quartas de final. A torcida comemorou demais, no entanto o próximo desafio parecia ser o último jogo da equipe na Copa. Afinal, eles teriam pela frente a então campeã mundial, a Alemanha. A maior das vitórias. Nas quartas de final, ninguém acreditava em mais uma zebra. A Alemanha, então tricampeã mundial e com craques como Ilgner, Köhler, Buswald, Hasler, Mateusz Wöhler e Klinsmann, era favorita para aquele jogo contra a Bulgária, no Giants Stadium, mesmo palco onde a equipe de Stoichkov havia vencido o México nos pênaltis 5 dias antes. Depois de um primeiro tempo morno, logo aos 2 minutos da segunda etapa, o capitão alemão Mateusz marcou de pênalti o primeiro gol do jogo. Pronto, ali era o início do fim da Bulgária, que não teria forças debaixo daquele sol escaldante para virar a partida contra os sempre competitivos e precisos alemães. Mas quem disse que não? Aos 30 minutos, cobrança de falta para a Bulgária. Stoichkov bateu e provou mais uma vez que estava iluminado nos Estados Unidos. Golaço. E 1-1 no placar. 3 minutos depois, Yankov avança pela direita e cruza para Letkov. O carequinha acerta o ângulo de Ilgner e marca outro golaço. 2-1 para a Bulgária, ninguém acreditava. A equipe conseguia a virada para cima da campeã mundial e ficava perto de uma semifinal histórica. Depois de muita pressão, a Bulgária se segurou e garantiu a vitória. A festa em Sofia, a capital da Bulgária, foi enorme e milhões de pessoas saíram às ruas para comemorar aquele que para muitos é a maior vitória da história do futebol do país. A antes zebra era, pelo menos naquele dia 10 de julho de 94, uma das 4 melhores seleções do planeta e teria uma chance de chegar a uma incrível final. O que não aconteceu, todo mundo sabe. Agora vamos à final a outras quartas finais entre Itália versus Espanha. Depois do sufoco diante dos nigerianos nas oitavas finais, o técnico Arrigo Sacchi escalou a Zorra de forma mais cautelosa. O goleiro Gianluca Pagliuca voltou a ser titular depois de uma suspensão de jogos, ganhando a vaga de Luca Marchegiani. Na lateral direita, Roberto Mussi deu lugar ao experiente Mauro Tassotti. Na meia direita, saiu Antônio Conte e entrou Nicola Berti, mas a alteração mais radical foi a saída do atacante Giuseppe Signori para a entrada do volante Dino Baggio. Com essa mudança, Roberto Baggio, que estava atuando como meia, passou a jogar como atacante. A ausência era o capitão Franco Baresi, que fez uma artroscopia depois do jogo contra a Noruega.
No dia 9 de julho de 94, Itália e Espanha adentraram o gramado do Foxborough Stadium, na cidade de Foxborough, estado de Massachusetts, sob um calor de 36 graus e 55% de umidade relativa do ar. A Azzurra estava mais cansada depois de precisar da prorrogação para passar pela Nigéria. A primeira chance foi italiana. Daniele Massaro avançou pela direita e cruzou para a área. O Roberto Baggio não finalizou bem e chutou em cima de Albert Ferrer. Pouco depois, Abelardo acertou uma solada horrível em Roberto Baggio, chegando por cima na dividida. O craque italiano teve que sair para ser atendido, mas logo retornou a campo. Pela primeira vez na Copa de 94, a Itália dominou o início do jogo, mas o gol só saiu aos 25. Dino Baggio abriu na esquerda para Roberto Donadoni, que fez boa jogada e devolveu para o camisa 13. Ele teve tempo e espaço para dominar, ajeitar o corpo e encher o pé. Mesmo de longe, a bola fez uma curva e foi no ângulo esquerdo de Zubizarreta. Aproveitando o bom momento no jogo, a Azzurra quase ampliou. Após passe de Dino Baggio, Massaro caiu na área em dividida com Abelardo, mas o árbitro húngaro Sandorpu não marcou pênalti, uma jogada duvidosa. Logo no terceiro minuto da etapa final, um lance polêmico e controverso. Goicoechea cruzou da direita e Mauro Tassodi acertou uma cotovelada no rosto de Luiz Henrique, que caiu em campo. Seria pênalti claro e expulsão do italiano, mas o juiz não viu o lance. Com o rosto ensanguentado, Luiz Henrique se revoltou e partiu para cima de Tassotti. O árbitro separou a briga e nada marcou. Sem acreditar, Luiz Henrique desabou no chão, impotente, após tamanha covardia. Posteriormente, Tassotti seria suspenso pela FIFA por 4 partidas por causa da agressão. Foi a primeira punição decretada pela entidade baseada em imagens de TV, sem um relato do árbitro na súmula. A Fúria só empatou aos 13 do segundo tempo. Signori errou o passe no campo de ataque e Otero interceptou e deixou o Baqueiro, que abriu na esquerda, para Serri. Ele avançou e tentou passar para Luiz Henrique. Costa curta, cortou e a bola voltou para Serri. O lateral cruzou da esquerda, a bola passou por Otero e sobrou para Camineiro. Da entrada da área, ele bateu de esquerda. A bola desviou em Antônio Benarrivo e tirou Pagliuca da jogada. Foi o terceiro gol de Camineiro no Mundial. Ele foi o melhor jogador de seu país no torneio. Luiz Henrique cortou da esquerda para o meio, mas chutou para fora. A bola foi rasteira e saiu à direita de Pagliuca. Goicoechea bateu o escanteio da esquerda e Pagliuca dividiu com Camineiro dentro da pequena área, impedindo a virada. Os espanhóis começaram a acreditar na vitória. A 5 minutos do fim, Hierro fez um lançamento excepcional do círculo central para Julio Salinas. O atacante estava sozinho dentro da área, mas esperou demais para definir a jogada. Se afobou com a saída de Pagliuca e bateu fraco em cima do goleiro, um dos gols mais perdidos da Copa. No rebote, Camineiro, sempre ele, tentou tirar a marcação de Costa Curta, mas foi desarmado. A Espanha insistiu e Hierro chutou de longe. A bola tinha o endereço do ângulo, mas Pagliuca voou na bola e espalmou por cima. O placar se resolveu a 2 minutos do apito final. Da esquerda de sua defesa, Benarrivo tocou para Donadoni, que fez um passe vertical para Nicola Berti pelo meio. Ele viu a infiltração de Signori no ponto futuro e fez um passe por elevação. Signori chegou antes da marcação e só deu um toquinho para a direita, onde estava Roberto Baggio. O craque recebeu livre, driblou Zubizarreta e mesmo com pouco ângulo mandou para o gol. Abelardo ainda tentou dar um carrinho para tirar, mas a bola acabou passando entre as suas pernas. Foi um passe perfeito de Signori e o terceiro gol de Baggio na Copa. A esquadra Azzurra venceu por 2-1. Como é tradicional em sua rica história, mais uma vez os italianos estiveram a um passo da eliminação e novamente sobreviveram. Sem nenhum parentesco entre si, os Baggio Boys, Roberto e Dino, levaram a Itália a mais uma semifinal de Copa do Mundo. Aos 51, o árbitro húngaro Sandorpu apitou o fim da partida. Agora vamos falar da final, né? Vamos falar da final. A tensão da final Brasil-Itália, final da Copa. A tensão daquele dia, diante da ausência de títulos da seleção há 24 anos, impediu muita gente de perceber também como o Brasil foi superior à Itália. Revendo as 3 horas de transmissão do jogo, disponível aqui mesmo na plataforma do YouTube, você pode ver que é fácil notar
que basta olhar os arremates a gol. Enquanto os italianos finalizaram 6 vezes em 120 minutos, o Brasil chutou 18, apenas o triplo. Destaque para a finalização de Mauro Silva, aos 29 do segundo tempo, em que o goleiro italiano Pagliuca quase levou um frango histórico e a bola parou na trave, o que gerou um beijo do arqueiro na luva e encostando ela na trave. Outros lances, no entanto, também são memoráveis. No meio do calor escaldante daquele dia nos Estados Unidos e de 100 mil pessoas na arquibancada, o que falar do meia Mazinho dando uma bela butinada no italiano e levando apenas amarelo, com 4 minutos de jogo. Aos 25 minutos, o mesmo volante /meia ainda fez um lance hilário ao furar um rebote de um chute do branco, enquanto vários jogadores brasileiros esperavam na área para marcar. Destaco ainda Bebeto, que aos 2 minutos da prorrogação perdeu um gol sem goleiro após errar o tempo da bola no cruzamento de Cafu. O atacante poderia ter sido o herói do tetra neste lance, assim como Romário, que aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação finalizou rente à trave. Vale ressaltar também que o próprio Romário já disse que esse é um dos gols, é o gol mais perdido da história da sua carreira, tá? Na final contra a Itália na prorrogação. Chama a atenção aí do Dunga feroz, que corria, marcava e armava. Um Viola que entrou no segundo tempo da prorrogação com muita vontade, mas pouca pontaria. E na minha opinião, o melhor em campo, Salgueiro Aldair. Simplesmente impecável. Só de pensar que o camisa 9 daquela seleção era o meiazinho e o principal jogador da equipe, Romário, bateu o pênalti na trave antes dela morrer no fundo do gol, já dá para entender o quanto aquela conquista foi diferente. Óbvio que é importante lembrar que a Itália jogou desfalcada, que no final 4 jogadores já estavam com câimbras e que seu principal jogador, Roberto Baggio, estava claramente prejudicado e com uma proteção na perna direita por causa de uma lesão. Coube justamente a ele bater o pênalti para fora que liberou a festa brasileira e as homenagens em campo do time nacional para Ayrton Senna, que tinha falecido poucos meses antes. Por fim, a narração de um Galvão Bueno realmente emocionado por ver o Brasil na final da Copa e os comentários do Rei Pelé, com uma bizarra gravata homenageando os Estados Unidos. Teve muitas cornetas do Galvão, como: o grande defeito do Cafu é cruzar. Vai entrar o Poloni, do Parma, e esse é fraco, não joga nada. O branco se jogou na área, malandragem demais às vezes atrapalha. E o Cafu não tem cabeça para jogar uma final de Copa. Sendo que esta última antes da prorrogação, quando realmente o lateral melhorou. Sem contar que de vez em quando uma propaganda dita por Galvão entrava: com o real os preços vão baixar, espere para comprar. Sobre Pelé, que Galvão já afirmou em entrevistas que chutou muito a canela do narrador naquele dia tentando fazer um gol imaginário, 2 falas proféticas no primeiro tempo diante da indefinição sobre a situação física de Romário. O Rei divagou: já imaginou se o Romário tem de sair, não consegue jogar? Entra o Ronaldo com 17 anos e estoura, nasce o novo rei. Por fim, já aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, após Baggio ter uma chance, um chute defendido por Tafarel, o rei lembrou: se o Baggio tivesse uma boa condição, poderíamos estar chorando aqui agora. Ainda bem que não estava. Então é isso, galera. Eu só vou repassar para vocês agora aqui o resultado dos jogos daquela Copa. E quem bateu os pênaltis decisivos para Brasil e Itália, tá? Romênia venceu a Argentina por 3-2. A Arábia Saudita foi derrotada pela Suécia por 3-1. A Holanda derrotou a Irlanda por 2-0. Brasil derrotou os Estados Unidos por 1-0. México 1, Bulgária 1. Nos pênaltis deu Bulgária por 3-1. Alemanha 3, Bélgica 2, Nigéria 1, Itália 2. Vale ressaltar que a Itália se classificou nessa partida com um gol de pênalti na prorrogação do Roberto Baggio. Espanha 3, Suíça 0, Romênia 2, Suécia 2. Nos pênaltis deu Suécia 5-4. Holanda 2, Brasil 3, Bulgária 2, Alemanha 1, Itália 2, Espanha 1. Na primeira semifinal, o Brasil derrotou a Suécia com um lindo cabeceio de Romário. A vitória foi por 1-0. E a Itália derrotou a Bulgária na outra semifinal por 2-1. Na decisão de terceiro lugar, um passeio sueco, 4-0 sobre a Bulgária. Na final, como vocês acabaram de ver, 0-0 no tempo normal e na prorrogação, 3-2 para o Brasil nos pênaltis. Vamos aos pênaltis do jogo.
Baresi bateu primeiro, jogou nas nuvens. Márcio Santos bateu e perdeu. Albertini bateu e fez. Romário bateu e marcou. Evânio bateu no meio do gol. Pra que se mexer? Quer adivinhar o canto? Adivinhar o canto é difícil. Foi assim a narração do Parreira no chute do Evânio, que marcou para a Itália. Branco bateu e fez. Para mim foi a melhor cobrança de pênalti na final dessa Copa. Marcelo bateu e perdeu. O Tafarel pegou. Dunga bateu e fez. Roberto Baggio teria que fazer e esperar que o Brasil perdesse a última cobrança para ir para as alternadas, o que não aconteceu porque ele também perdeu o pênalti. E vale lembrar que o Brasil bateu o pênalti pior do que o Baggio, apesar do Baggio que ficou marcado com o pênalti desperdiçado. Agora vamos às premiações, tá? O Stoichkov ficou com a chuteira de ouro da FIFA, sendo que o melhor jogador da Copa, a bola de ouro, ficou com o Romário. Não concordo, porém o prêmio da FIFA ficou, que é de melhor goleiro, ficou com o Prudhomme. Eu já vou dizer porque eu não concordo após eu citar ele na seleção da Copa. Time Fair Play da FIFA, o troféu Fair Play, ficou com o Brasil por ser o time menos faltoso. E o time mais espetacular também ficou com o Brasil. Seleção da Copa. Eu não concordo que o Prudhomme foi o melhor goleiro da Copa. Por quê? Porque a seleção dele foi eliminada por 3-2 nas oitavas de finais. Se ele tivesse chegado pelo menos às semifinais, até eu concordaria, porque segundo a mídia na época ele era o melhor goleiro da época, o melhor goleiro do mundo. Sendo que isso não se comprovou na Copa. Eu poderia ter dado esse prêmio para o próprio Tafarel, pro Ravelli, pro Pagliuca. Talvez não pro Pagliuca, porque o Pagliuca atuou bem na Copa. O problema do Pagliuca foi a expulsão. Foi o primeiro goleiro a ser expulso na história das Copas, tá? O Pagliuca. Vale como curiosidade aqui nessa Copa do Mundo. Os zagueiros ficaram o Jorginho e Márcio Santos do Brasil e Paulo Maldini da Itália. E como jogou o Maldini em toda a sua carreira e nessa Copa do Mundo especificamente, ídolo do Milan. Os meio-campos foram Dunga, do Brasil, Balakov, da Bulgária, Raj, da Romênia, um dos maiores meio-campistas que eu já vi jogar, Thomas Brolin, da Suécia. E no ataque, um dos maiores atacantes que eu vi jogar na história, ou seja, como meia ou como atacante. Por quê? Porque foi Romário, Stoichkov e Roberto Baggio. O Baggio e o Stoichkov chegaram a atuar como meias, principalmente o Baggio. Mas foram um dos maiores que eu vi jogar, foram esses três: Romário, Stoichkov e Baggio. E o Romário é o meu ídolo no futebol. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a parte 2 do vídeo. Deu um problema na gravação e o vídeo também ficou muito grande, ficou com mais de 1 hora de duração. Mas tá aí, se bateu 17 minutos, vai bater 18 minutos aqui. Deixa um like, se inscreva no canal e é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Brasil tetracampeão, com a famosa frase do Galvão: é tetra, é tetra, é tetra. E o Brasil campeão do mundo mais uma vez. Valeu e fui.